Então vamos dar continuação à nossa aula de conversão 1. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoindutância e indutância mútua. Vai ser uma aula mais teórica hoje, não vai ter nenhum exercício, porém ela é de grande valia para nós iniciar os estudos de transformador, que eu vou deixar para a semana que vem. Então, pessoal, a indutância ou indutância mútua, ela vai ocorrer quando eu tenho dois enrolamentos próximos, né, de uma dada região. Eu vou ter uma indutância mútua. A autoindutância, ela é propriamente a indutância, né? Então, ó, a indutância é o parâmetro que varia com o tempo no mesmo circuito, sendo uma denominação mais exata para a indutância ou autoindutância. A gente vai dar um nome mais apropriado, visto que a gente vai ter um outro tipo de indutância aparecendo quando a gente tem um circuito composto de dois enrolamentos, onde um enrolamento acaba influenciando no outro. Fluxo magnético de um enrolamento influencia no outro. Então, lá de circuitos, né, o que a gente tem que é a indutância? Como é que a gente pode definir ela melhor? A indutância ela é definida como a razão, né, entre o enlace ou fluxo concatenado com a corrente elétrica envolvida, né? Aqui eu trouxe de volta umas equações lá da aula 2, eu acho. Deixa eu só colocar a caneta aqui. Tô sem caneta aqui agora, por quê? Deixa eu ver o que tá rolando. Não sei dizer por que não tá riscando aqui. Deixa eu tentar desconectar e conectar de novo. Tá, agora funcionou. Então lá da aula 2, a gente definiu densidade de fluxo, intensidade de fluxo magnético, como sendo igual, né? O meu B aqui, eu tinha aquela integral, né? O meu B, eu tinha que a integral de superfície do meu B vezes um dA, uma área aqui, né? Era igual a minha permeabilidade magnética multiplicado pela minha corrente, né? Esse aqui não era dA, era um ds. Esse ds aqui se convertia, né, pela curva ali que a gente fazia, né, pela lei de Ampère, se convertia em 2πr. Então lá da aula 2 a gente definiu isso aqui. Mas como é que a gente pode relacionar? A gente vai estar na aula de hoje relacionando indutância com essas equações aí. Então quando eu tenho um circuito que ele é composto de um enrolamento L1, por exemplo, aqui, que está próximo, numa região próxima a um outro enrolamento, um enrolamento L2, eu vou ter uma indutância mútua. Essa indutância mútua ela ocorre devido à influência das linhas de fluxo desse indutor aqui, né? Esse indutor aqui é a simbologia, né, disso aqui, né? Isso aqui é o indutor. Um fio enrolado onde eu tenho passagem de linhas de fluxo. Essas linhas de fluxo aqui, quando eu tenho esse cenário, elas vão estar influenciando no meu segundo indutor, no meu L2. E pela lei de Faraday, né, que a gente viu, essas linhas de fluxo aqui, elas vão me gerar uma tensão induzida aqui, né? Uma tensão induzida pela lei de Faraday, uma tensão induzida que vai ser proporcional a essa variação no fluxo, né? Vai ser proporcional à variação de linhas de fluxo que ocorre aqui, né? A variação da intensidade do fluxo que está
atravessando a segunda bobina. Então, a gente vai, através dessa variação de linhas de fluxo, eu vou ter uma indutância mútua, onde, primeiramente, esse meu L1 vai interagir com o L2, né? Ele vai gerar uma fenha, uma tensão induzida aqui. Essa tensão induzida vai gerar uma corrente aqui, né? E essa corrente gerada aí vai gerar um outro campo magnético. E esse campo magnético vai influenciar no meu L1. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar com a indutância ou autoindutância. Vimos pela aplicação direta da lei circuital de Ampère que a indutância de uma solenoide longa ou de uma toroide longa ou de uma toroide enrolado, né, por n espiras, é dado por L igual a n ao quadrado vezes a minha permeabilidade magnética, que é, lembrando, né, que é a multiplicação da permeabilidade magnética no vácuo, vezes a permeabilidade magnética relativa, né? E dividido, né, pelo meu comprimento. A gente vai entender como é que a gente chega nessa fórmula aqui, porque vai ser interessante isso, para nós entender como é que se gera essa indutância mútua. Então, dada a definição da indutância, vimos que o fluxo concatenado com a corrente I em N espiras é expresso como o meu fluxo concatenado, ele é igual ao número de espiras vezes o meu fluxo, né? Então, eu posso dizer que o meu fluxo é igual também ao meu fluxo concatenado, né? É igual à minha indutância vezes a minha corrente. Por quê? Porque a indutância é definida como a razão entre o enlace total do fluxo ou o fluxo concatenado dividido pela corrente. Né? Então, o meu Nφ eu posso dizer que é a minha indutância. O meu Nφ é a minha indutância. Isolando meu L, eu tenho que a minha indutância, né, eu relaciono ela em relação ao meu fluxo concatenado dividido pelo meu I. O conceito de indutância se aplica, por exemplo, a um único circuito isolado. Então, vamos começar com um único circuito. Uma variação na corrente deste circuito induzirá nele próprio uma força eletromotriz. A este conceito denominamos de autoindutância, isto é, o circuito induzirá nele mesmo, nele próprio, uma corrente para se opor à variação do fluxo magnético criado pela corrente real no circuito. Então eu tinha uma corrente real, eu tinha uma fonte, aqui eu tenho o meu indutor, eu tinha uma corrente real aqui, né? Só vamos deixar claro que essa corrente tem que ser variável, né? Vamos deixar claro isso, para não dar confusão. Essa corrente aqui ela é uma corrente alternada. É uma corrente VAC. Eu tenho um indutor aqui. Então, num circuito simples como esse, eu vou ter uma corrente que tá uma hora circulando desse jeito aqui, e uma hora a corrente está circulando desse jeito aqui. Um circuito simples assim, eu vou ter uma tensão induzida gerada pelo campo magnético proveniente da corrente real do circuito. E essa tensão induzida pela lei de Faraday, né, ela é essa aqui. Então aqui é essa tensão induzida é fruto, né, é a minha autoindutância ou indutância, né? Que é o conceito básico da indutância. Né?
E esse conceito básico vem, né, de que eu tenho uma tensão induzida criada pelo próprio sistema. Né? Eu tenho uma tensão do sistema aqui, uma tensão VAC, que gerou-se uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica variável no tempo gerou um fluxo magnético variável no tempo. Esse fluxo magnético variável no tempo induziu nele próprio uma tensão induzida. A este conceito aqui a gente denomina autotensão, né? Autoindutância ou indutância. Até aqui vocês só conheciam como indutância. Porque não faz sentido a gente ficar chamando de autoindutância, porque é só essa indutância que a gente tem no circuito. Porém, daqui para frente, a gente não vai ter só essa indutância. A gente vai ter uma indutância chamada indutância mútua. Então, a gente divide, a gente especifica mais o nome, né? Passa a chamar isso de autoindutância, para nós agora, né, ter uma abordagem um pouco mais específica, né, em indutância mútua. Então, a minha autoindutância, pela lei da indução eletromagnética de Faraday, a tensão induzida EDT, que aparece entre os terminais de um enrolamento solenoidal com N espiras, de área A constante, é determinada por. Então, eu posso relacionar que o meu EDT, minha tensão induzida, é igual ao meu número de espiras vezes a variação do meu fluxo, que é igual a... Né, eu pego o meu fluxo aqui e substituo pela fórmula do B, né? Eu vou ter que B vezes A. Eu sei que meu B é igual ao fluxo dividido pela área. Então, o meu fluxo vai ser o meu B vezes A. E eu coloco o meu B, então, ali dentro, né? A minha área é constante, ela não varia, né? Considerando uma área constante. Uma área é um espaço constante, invariável no tempo. Eu vou ter a derivada só relacionada ao meu B, minha densidade de fluxo. Onde para o solenoide longo, ou toroide, né? A gente tem essa fórmula aqui. Meu B para uma solenoide grande, ou um toroide, pode ser definida dessa maneira aqui, onde eu tenho a minha permeabilidade magnética, eu tenho meu fluxo e tenho um comprimento. Né? Eu tiro a minha área, coloco a minha permeabilidade e o comprimento. Né? Eu tenho a minha unidade, então, passa a ser comprimento, porque eu estou falando de um solenoide longo, um toroide. Logo, se eu pegar isso aqui e colocar aqui dentro, substituir B por mi neta I dividido por L, eu vou ter isso aqui. Considerando que a minha permeabilidade é constante, e meu A também, eu chamo tudo isso aqui de quê? Eu chamo isso aqui tudo de indutância. Meu L. Então a gente pode observar que o termo que multiplica a derivada temporal da corrente I de t na equação acima é a expressão para a indutância do solenoide, aqui conhecida fixa por E igual a L de I de t. Então por isso que a tensão no indutor a tensão VL no indutor é L de I de t. Por causa disso aqui. Porque no momento que eu coloquei essa equação aqui dentro, né, a minha corrente ficou em função do tempo, né? A minha corrente varia em função do tempo, né? Veja, eu tinha fluxo, tirei o fluxo, coloquei o B, tirei o B e coloquei isso aqui. Disso aqui tudo, a única coisa que eu tenho variável no tempo é a minha corrente. Então, eu vou derivar minha corrente. E o resto é tudo constante, a minha permeabilidade é constante, considerando aqui uma permeabilidade relativa uniforme, né, e constante ao longo de todo o material. Considerando que o meu número de espiras é sempre a mesma, e vai ser sempre a mesma. A minha área e meu comprimento são sempre iguais. Eu posso definir isso aqui como sendo um L, né? E é da onde surge o L. Né? O L surge dessa forma. Então eu tenho que a minha tensão induzida, ou o meu VL, igual a L de dt. Agora, então, a gente vai ter o que eu chamo, né, o que se é chamado de indutância mútua.
onde eu vou ter uma corrente aqui, circulando aqui, né? Essa corrente vai gerar um fluxo. Ela vai gerar um fluxo. E eu vou ter, então, aqui a minha indutância na minha L1, ou minha autoindutância, que é a quantidade de fluxo concatenado dividido pela corrente que passa ali. Mas eu vou ter também essas linhas de fluxo passando por aqui também. Né? Porque eles estão numa região, esses dois enrolamentos estão numa região próxima, e essas linhas de fluxo, elas conseguem chegar ao segundo enrolamento. Veja que o segundo enrolamento tem só um enrolamento, o L2 aqui, tem um resistor aqui e acabou. É um circuito, não tem fonte aqui, tá? Não tem fonte. Então como é que a gente pode relacionar isso aqui? Porque eu vou ter uma indutância aqui também, né? Por que eu vou ter uma indutância aqui? Originada pelo campo magnético desse enrolamento L1 aqui. Eu vou ter uma indutância aqui porque eu vou ter linhas de fluxo atravessando aqui. Essas linhas de fluxo vão gerar uma tensão induzida. Essa tensão induzida vai gerar uma corrente. Né? E no momento que eu tenho uma corrente e linhas de fluxo, eu vou ter uma indutância. Porque a indutância, a definição da indutância é a quantidade de enlace de fluxo ou fluxo concatenado, né? A razão entre esse fluxo concatenado ou essa quantidade de enlaces, né, de fluxo em relação à minha corrente. Então eu vou ter uma L2 aqui, né? Vou ter uma indutância aqui originada pelo meu L1. Então eu posso tentar achar uma relação. Então o meu φ, que é o meu fluxo do circuito 1, é igual ao número de espiras, né? Ou o meu fluxo concatenado aqui, né? Fluxo total, né? Do circuito 1. Ele vai ser igual ao número de espiras, né? Na N1 aqui. N1 é o número de espiras do L1. E o φ1 é o fluxo que esse enrolamento L1 aqui gera. Então eu vou dizer que o meu fluxo total do circuito 1 vai ser igual a N1 vezes φ1. Então como é que eu posso encontrar uma relação entre a corrente que está sendo gerada no I2? Então eu estou gerando uma corrente aqui, né? Essa corrente 2, notem que ela está sendo gerada em virtude da corrente I1, que gerou um fluxo magnético variável que acabou induzindo no segundo enrolamento uma corrente. Então essa I2 aqui, que aparece aqui, que eu estou falando aqui, essa I2 é induzida. Ela é produto da tensão induzida que aparece aqui, em virtude dessas linhas de fluxo alternadas no tempo, que incidem sobre o enrolamento L2. Então eu posso dizer que o meu N1 é φ1, ou seja, o meu fluxo concatenado total, ele é aproximadamente... Desculpa, pessoal. Ele é proporcional, isso aqui não é aproximado, tá? Isso aqui é proporcional. Ele é proporcional à corrente que circula lá no I2, né? Visto que esses dois enrolamentos eles estão próximos ou tão próximos que a maioria das linhas de fluxo que passam pelo enrolamento L1 também passam no enrolamento L2. A maioria, né? Estou dizendo a maioria, não estou dizendo todas. Então eu posso dizer que é aproximadamente. Porque talvez eu vou ter algumas linhas aqui também, né? Mas em relação ao total de linhas, essas linhas aqui são desprezíveis. Não quero dizer desprezíveis, né? Porém, são pequenas, né? São pequenas. Então eu posso dizer que o meu N1 φ1, que é igual ao meu fluxo total do circuito 1,
ele vai ser igual, vai ser proporcional à minha corrente I2. Quanto mais essa corrente I2 aumentar, quer dizer que o meu fluxo I1 aumentou. Então eu posso dizer, né, eu posso colocar uma constante aqui, uma variável, que ela seja essa proporcionalidade. Então eu posso dizer que N1φ1 é igual, não mais proporcional, igual a M2, onde esse M aqui, né, é a constante que dá essa proporcionalidade. Eu posso fazer isso, né? Eu posso dizer que esse proporcional, né, através de uma constante ali, eu possa ter essa igualdade. Eu posso chegar nessa igualdade, né? Definindo esse M aqui, eu posso chegar nessa igualdade. Um M multiplicado por I2, eu posso estar chegando a N1φ1. Se eu derivar dos dois lados isso aqui, eu vou ter a derivada do meu φ1, que ele é variável no tempo, né? Porque esse termo aqui, né? Quando eu derivo dos dois lados, pessoal, tá tudo dentro, né? Isso aqui, o N1 também tá dentro dessa derivada, mas como N1 é uma constante, coloca para fora. Como esse M é uma constante, coloca para fora também. Então fica N1, derivada parcial de φ1 dividido por t, né? Em relação a t, igual a M vezes derivada parcial de I2 em relação a t. Então notem que isso aqui é minha tensão induzida. Então posso dizer que a minha tensão induzida no I1, ela também pode ser dita que é igual ao negativo, né, da lei, a lei de Lenz lá, né? Esse menos aqui vem da lei de Lenz, multiplicado pelo meu M, vezes a minha derivada. Eu tenho que a minha tensão induzida é igual a isso aqui, né? Por quê? Porque isso aqui é a tensão induzida, não é mesmo? Variação do fluxo no tempo é a tensão induzida, correto? Se a variação do fluxo no tempo é a tensão induzida, eu posso fazer essa relação, né? Dizer que a minha tensão induzida, I1, é igual à variação da corrente que circula no circuito 2 multiplicado pelo meu M. E aqui eu tenho a tensão do indutor, né? Ele é igual à minha variação da minha corrente no tempo. VL igual a L dI dt. Esse L aqui, nesse caso aqui, virou meu M. Ou meu M virou meu L. Porque isso aqui descreve a tensão aplicada em cima do meu enrolamento L1. A tensão aplicada no meu indutor. É igual ao meu L. O L nada mais é que a indutância, né? Ela pode ser uma autoindutância ou pode ser uma indutância mútua. Então eu vou ter que o meu E1 vai ser igual ao negativo, esse menos aqui vem da lei de Lenz. Da lei de Lenz, tá? Vezes M derivada parcial de I2. Que é exatamente essa mesma equação aqui. Tá tudo tranquilo, pessoal? Tá dando para acompanhar? Professor, Pode. o M seria o que mesmo que eu não ouvi? O M é a indutância mútua. O M é a indutância mútua. Esse M aqui, ó, ele é essa minha proporcionalidade aqui que eu coloquei dentro de uma variável. Eu tinha uma proporção aqui, né? N1φ1 é proporcional a I2. Então eu posso encontrar, quer dizer o quê? Que se é proporcional, eu posso encontrar um valor, uma constante aqui, que eu possa trocar por isso aqui e dizer que é igual. Eu digo que é igual e coloco uma constante de proporcionalidade. Mais para frente vai estar mais claro isso aqui, eu acho. Vamos seguir aqui, que mais para frente vai ficar mais claro, né? Por que esse M aqui ele pode ser proporcional
Por características, né, da geometria do sistema, esse m aqui sempre vai ser proporcional. Eu posso caracterizar dessa maneira aqui em virtude de alguns detalhes que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tirando isso, assim, deu para entender? Esse m que eu coloquei aqui, ele é porque eu tirei essa equação aqui. Eu não posso simplesmente colocar um igual aqui sem colocar algum fator que tenha relação com essa proporcionalidade. Esse m aqui tem relação, a gente vai ver mais para frente, tem relação com esse fator de proporcionalidade. Então eu tiro essa proporção e digo que é igual a 1m vezes 1 e 2, vezes o meu i 2. Até aí tá ok? Deu para entender? Eu entendi. Oi? Eu consegui entender, obrigado. Ah, tá, beleza. Então vamos seguir. Da mesma maneira que o circuito I1, eu tenho meu circuito I2. Meu circuito 2. Onde meu circuito 2, né, a relação das linhas de fluxo, né, meu fluxo concatenado aqui, que passa aqui, vai ser igual ao número de espiras vezes o meu φ2. E eu posso também dizer que o meu N2φ2, né, as minhas linhas de fluxo total, o meu fluxo total que atravessam a minha bobina L2, vai ser proporcional ao meu I1. E faço a mesma coisa. O meu N2φ2 é igual a um M multiplicado pelo meu I1. Faço a derivada parcial, igualmente, eu vou ter o meu E2. Esse M aqui é exatamente o mesmo M. É o mesmo M que eu encontro lá no meu circuito 1. É o mesmo M. Esse M aqui é o mesmo. Essa razão, esse fator aqui, né, que eu coloquei aqui para equilibrar essa equação aqui, né, para mim estar considerando esse fator de proporcionalidade, para mim ter esse equilíbrio aqui, eu coloquei esse M. Esse M que está aqui e esse M aqui são os mesmos. São os mesmos. Eu vou ter, então, a minha tensão induzida, né, a minha E2, igual ao menos da lei de Lenz, vezes o meu M, derivada parcial de I1 sobre o tempo ali, né, em relação ao tempo. Então, o meu M, ele é uma indutância. Só que ela é originada não pelo próprio indutor, ela é originada pelo outro indutor. Por isso que ela é chamada de indutância mútua. Para mim encontrar a tensão normal do indutor, eu tenho que ele é L di dt. Esse L é a indutância do próprio indutor. Esse M é a indutância do outro indutor. É um fator de proporcionalidade que ocorre devido à relação que eu tenho com o outro indutor, com a outra corrente, né? Então aqui eu vou ter, né, que o meu N1 φ1 é igual, né? O meu M é igual, né? Então eu posso encontrar uma relação aqui, isolando o M. Eu posso dizer que M é igual a N1 φ1 dividido por I2, que é igual a N2 φ2 dividido por I1. Aí vocês podem pensar assim, tá, e se reduzir essa corrente aqui, I2, o meu M vai ser diferente, porque aqui eu tenho meu I1. Não, vai ser o mesmo. Esse M aqui é imutável, ele é um fator proporcional, porque ele descreve exatamente essa relação aqui. Se eu reduzir o meu I2, meu I1 também vai diminuir. Na verdade, o meu I2 diminuiu porque o meu φ1 diminuiu. Porque quem gera o I2 é o φ1. E se o φ1 diminuiu, quer dizer que o meu I1 diminuiu. Então, o M continua imutável, né? Ele é um valor, ele é essa proporção, né, entre φ1 e 2, né? Porque uma influencia na outra. Uma grandeza influencia na outra. Meu φ1 influencia no meu I2. Então, se meu I2 reduziu, quer dizer que o meu φ1 primeiramente reduziu. E o meu M continua o mesmo.
Por isso que eu consigo, né, chegar nessa igualdade aqui, né? Porque a partir da proporcionalidade, eu tiro a proporcionalidade, coloco o M, e eu posso dizer, né, que N1φ1 é igual a MI2. Não é igual só a I2, ele tem que colocar mais um fator para mim tirar a proporção e colocar a igualdade. Deu para entender, pessoal? Acho que sim. Sim. Então vamos lá. Como é que fica a indutância mútua quando a gente está falando de circuitos magnéticos? Então a minha autoindutância ou as minhas autoindutâncias são denominadas L1 e L2. É a indutância L1 e a minha indutância L2. E a minha indutância mútua é denominada M. É a indutância que uma influencia na outra. A seta de duas pontas adjacentes a M indica o par de enrolamentos que tem esse valor da indutância mútua. Então, quais são os enrolamentos que têm uma indutância mútua entre eles? Então, é o N1 e o N2. Né? Eu vou ter essa indutância mútua aqui. Além de eu ter a minha indutância L1 aqui, eu vou ter a indutância mútua aqui. Esse aqui vai gerar também uma indutância. Ele também vai gerar uma indutância L2. E ele vai gerar também, né? Ele vai contribuir também, né, para que isso aqui tenha uma indutância, linhas de fluxo, né, que acabam interagindo com L1. Então, o fluxo produzido pela corrente 1 pode ser dividido em dois componentes. Então, vamos dividir um pouco mais aqui para tentar compreender como é que fica essa indutância mútua em circuitos magnéticos. Eu posso dividir, então, do meu enrolamento 1, que recebe corrente, né, I1. Eu vou ter o meu fluxo 1,1, que é esse fluxo aqui. Esse aqui é o meu fluxo 1,1. Eu vou ter o meu fluxo 2,1, que é o fluxo do indutor 1 que vai para o 2. Então eu vou ter esse fluxo aqui. O componente de fluxo 1,1 é o fluxo produzido pela corrente I1, que atravessa somente as espiras N1. O componente de φ 2,1 é o fluxo produzido por I1, que atravessa as espiras N1 e N2. Até aí, tranquilo, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre esse ponto aqui. O que é esse ponto? E esse ponto aqui. Eu posso dizer que o meu fluxo total, né? O meu fluxo total 1, né? Que eu já falei, vai ser a soma desse fluxo 1,1 com o fluxo 1,2. Então eu posso dizer que o meu V2 é igual ao N2 dφ12 dt, que é igual a M dφI1 dt. Isso aqui a gente já deduziu, já sabe de onde é que veio. Então meu M é igual a N2 dφ12 sobre dI1. Que está aqui. E da mesma maneira que eu vou ter, né, se eu for falar, se eu quiser encontrar aqui, né, o meu V1 aqui, claro que eu vou ter que ainda introduzir minha fonte, mas vai ter uma tensão induzida, uma tensão induzida V1, que vai ser igual ao N1 vezes o dφ12. Eu vou ter a mesma relação que eu estou achando para V2 aqui, eu consigo achar para V1. Mas para o final a gente vai encontrar as duas relações, para V1 e para V2. Aqui eu só apresentei o V2 para não gerar tanta confusão. Então eu quero encontrar uma relação para esse M, onde eu possa, a partir da minha indutância L1 e L2, e um fator K,
descobrir qual é a minha indutância mútua. Então, essa análise que a gente fez, sendo ela uma análise bilateral, ou seja, da mesma maneira que eu encontro o meu M em função, né, o meu M, a minha indutância mútua no enrolamento 2 em função do I1, eu encontro o meu M no enrolamento 1 em função do I2. Então, eu posso, né, dizer que a fração do fluxo total, que abrange as duas bobinas, chama-se coeficiente de acoplamento K. Meu K vai ser igual a 1,2 dividido por φ1, que é igual a 2,1 dividido por φ2. Então eu posso, dessa maneira aqui, inserindo um K, né, porque eu tenho que meu M ao quadrado é igual a N2 φ2, φ1 2 dividido por I1 vezes N1 φ2 1 sobre 2, né? Ele só multiplicou as duas aqui, ó. Aqui eu tenho dois, aqui é M, aqui é M, né? M ao quadrado é M vezes M. Aqui eu tenho o M relacionado com a corrente I1, aqui eu tenho meu M relacionado com a corrente I2, né? E aí ele, a partir do K, ele inseriu o K aqui aonde? Na minha razão aqui, né? Entre o fluxo I2, o fluxo 1, 2 e o fluxo 2, 1. Onde eu tinha fluxo 1, 2, ele colocou K. Onde ele tinha fluxo 2, 1, ele colocou K também. Então eu tenho K aqui e tenho K aqui. Aí ele foi isolando os termos, isolou aqui o K. E o que ele fez? Eu ainda fico com esse meu φ1 e meu φ2, né? Em virtude que eu tenho aqui ainda φ1 e φ2, né? Esse φ1 aqui, né? Porque, ó, K φ1 é igual ao meu φ1, 2. E o meu K φ2 é igual ao meu φ2, 1. Né? Então, ele substitui esse φ1, 2 e esse φ2, 1 por K φ1 e K φ2. Ele multiplica os K, esse N aqui ele passa para frente, então ele tem K ao quadrado, N2, vezes φ1 sobre 1, e N1 vezes φ2 sobre 2. Aí ele sabe que a indutância, ou a autoindutância L1 é igual ao N1 φ1 dividido por I1. E o L2 é igual a N2 φ2 dividido por I2. Aí ele substitui lá e encontra essa relação aqui. Ele pode calcular o M dele, ou saber a indutância mútua, através de uma constante K ali, né, que relaciona os campos magnéticos, vezes o meu L1 vezes o meu L2. Então, se o coeficiente de acoplamento é zero, os dois enrolamentos não têm fluxo nenhum em comum. Correto, né? Se o meu coeficiente de acoplamento é zero, quer dizer que a indutância ou as linhas de fluxo de um enrolamento não conseguem alcançar os enrolamentos de não conseguem, né, chegar né, não atravessam um enrolamento L2 posto a uma distância considerável ali, né? E se o coeficiente é igual a 1, quando os fluxos I1, 1 e quando os fluxos φ1, desculpa, e φ2, 2 são zero, então se o meu coeficiente é igual a 1, nessa condição implica que todo fluxo que atravessa o enrolamento 1 também atravessa o enrolamento 2. Então quando o meu φ1 é zero e φ2, 2 é zero, eu vou ter que eu só vou ter o φ1, 2 e o φ2, 1. Eu vou ter só esse φ1, 2 e o φ2, 1. E quando isso ocorre, né? Quando eu tenho só o φ1, 2 e o φ2, 1, eu não tenho um fluxo que só percorre o indutor 1 e nem um fluxo que só percorre o indutor 2,
eu tenho o meu transformador ideal, onde não tem essas perdas, né? Essa dispersão disso aqui é uma dispersão de fluxo. Eu não vou ter dispersão de fluxo. E a gente vai ver na próxima aula, né? O que é o transformador ideal. Então, como é que a gente pode analisar circuitos magnéticos que contêm indutância mútua? O modo mais fácil é usar as correntes de malha. O problema se resume a escrever as equações que descrevem o circuito em termos das correntes dos enrolamentos. Então, quando a gente for fazer uma análise de circuito, a gente vai ter que percorrer uma malha. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, escolha uma direção de referência para a corrente de cada enrolamento. Segundo, some as tensões ao longo de cada circuito fechado. Observação. Devido à indutância mútua, M, haverá duas tensões em cada enrolamento. Uma tensão autoinduzida e uma tensão mutuamente induzida. Em cada enrolamento aqui eu tenho duas tensões. Uma tensão devido à própria natureza do indutor, ou devido à indutância do indutor, devido à sua autoindutância. Eu vou ter uma tensão autoinduzida. E eu tenho a tensão mutuamente induzida, que é devido à indutância mútua entre os dois. Conceito, então. Tensão autoinduzida é o produto da impedância daquele enrolamento relacionado à autoindutância com a corrente daquele enrolamento. Tensão mutuamente induzida é o produto da impedância da indutância mútua dos enrolamentos. É o produto da impedância. A gente vai fazer uma aula só para conceituar um pouco impedância mútua, né? Eu vou fazer uma aula só para explicar isso aí. Não sei se é uma aula completa, né? Mas vou explicar isso aí para poder entender bem esses conceitos aí. Porque em transformador ideal a gente vai falar bastante sobre impedância mútua e autoimpedância. Se vocês sabem certinho de onde é que está vindo isso aí, fica mais fácil de compreender os circuitos que a gente vai trabalhar. Então aqui só conceituando, né, o que eu falei. Em outras palavras, a tensão autoinduzida é uma queda de tensão na direção da corrente que produz a tensão. Então eu vou ter uma queda de tensão devido à tensão autoinduzida. Porém, mas a polaridade da tensão mutuamente induzida depende do modo como os enrolamentos estão dispostos em relação à direção de referência da corrente. Então, dependendo do modo que os enrolamentos estão dispostos, eu vou ter o sinal da minha tensão mútua diferente. Então, nem sempre o sinal da minha tensão induzida vai subtrair no meu circuito. Nem sempre. Depende da disposição do enrolamento. Mas como é que a gente pode saber, então, a polaridade da tensão induzida, visto que, dependendo do enrolamento, varia o sinal da minha tensão mútua? Então, existe uma convenção do ponto, pelo qual um ponto é colocado em um terminal de cada enrolamento. Esses pontos representam a informação desse sinal e nos permitem desenhar os enrolamentos esquematicamente. Regra da convenção do ponto. Convenção do ponto para enrolamentos mutuamente acoplados. Quando a direção de referência para uma corrente entra no terminal de enrolamento identificado por um ponto, a polaridade de referência da tensão que ela induz no outro enrolamento é positiva no terminal indicado pelo ponto. Então, a tensão induzida mútua, a tensão mutuamente induzida, a tensão mutuamente induzida
que ocorre devido ao L1 no L2, né? A tensão mutuamente induzida, nesse caso aqui, a polaridade dela, né? O positivo dessa tensão mutuamente induzida é aqui embaixo. O positivo dela. Porque esse símbolo aqui, né, ele é genérico, né? Ele não está me dizendo como que está a disposição dos enrolamentos. Mas o símbolo do ponto diz que, para mim considerar, devido à disposição do enrolamento, que o positivo vai estar aqui embaixo. Então eu não preciso saber informação da disposição dos fios dentro do indutor, como é que está a disposição ali, para mim saber qual é o sentido. Ele já me dá no exercício, já vai ser dado o ponto, né? Qual que é o lado que vai ter a tensão mutuamente induzida positiva. Qual que é o positivo dessa tensão mutuamente induzida? Então o positivo vai estar aqui, da tensão mutuamente induzida, e o negativo vai estar aqui. A segunda regra da convenção do ponto. A polaridade de referência para a tensão induzida no enrolamento 1 pela corrente 2 é negativa no terminal do enrolamento 1 marcado com ponto. A polaridade de referência para a tensão induzida no enrolamento 1 pela corrente I2 é negativa no terminal do enrolamento 1 marcado com ponto. O que quer dizer? Está aqui, ó. O meu MDI2DT, a minha tensão mutuamente induzida, né? Isso aqui é tensão. Meu MDI2DT, a minha tensão mutuamente induzida devido à influência do L2 no L1, o sinal dela é negativo no ponto. Então, nesse ponto aqui eu tenho que o meu sinal é negativo. No ponto é negativo. Na I1. E positivo embaixo. E no I2 ao contrário. No I2, aonde tem o ponto, quer dizer que a tensão mutuamente induzida é positiva. No I1, aonde tem o ponto, quer dizer que a tensão mutuamente induzida é negativa. E a autoindutância, ou a tensão autoinduzida, ela não muda, ela é sempre contrária à corrente original, né? Então eu tenho aqui a minha polaridade da minha tensão autoinduzida. Já fica bem claro, pessoal, que eu falo tensão autoinduzida, mas é a tensão do indutor. Só estou dividindo para vocês não se complicar, né? Para saber que a tensão autoinduzida ela é originada pelo próprio indutor, e a tensão mutuamente induzida ela é originada pelo outro indutor, no indutor que tu está analisando. Tá claro aqui? Tá tranquilo? Não sei se estão falando no chat aí. Sim, sim, sim. Tá. Podem abrir o microfone aí, pessoal. Não é problema, não. Até prefiro, que daí eu não preciso ficar olhando aqui. Beleza. Fluxo total em um dado circuito. Assim, uma análise mais geral deste problema pode ser feita também usando o conceito de fluxo magnético. O fluxo magnético total sobre o circuito 2, devido à sua autoindutância e à indutância mútua provocada pelo circuito 1, é igual a... Então eu vou ter que... Meu fluxo total no 2 vai ser o meu φ2 mais o meu φ1, 2, né? Igual ao meu L2 e 2 mais a minha que é igual a minha tensão induzida no segundo mais a minha indutância mútua no segundo vezes o meu I1. Só mais relações aqui.
Não é para gerar confusão, é só para vocês terem mais essas relações aí. Em relação ao fluxo também, né? Podemos encontrar algumas relações. E se eu fizer uma análise de um circuito, né, acoplado magneticamente, eu vou ter isso aqui, né? Eu vou ter o meu R1 e 1, né? O meu V1 vai ser igual ao quê? O meu R1 e 1, que é a tensão que está aqui em cima do meu resistor R1, mais o meu L1DI1DT, a minha tensão autoinduzida, menos a minha tensão mutuamente induzida. Da mesma maneira que o meu R2. Do que o meu V2. O meu V2 é igual a R2I2 mais LDI2DT, a minha tensão autoinduzida, menos a minha tensão mutuamente induzida. Ficou tranquilo de entender isso aí, pessoal? A aula hoje vai ser um pouco mais curta. Para só explicar isso aqui, que fique claro, né, para não dar confusão, principalmente a regra do ponto. Aí, na semana que vem, a gente inicia a parte de transformadores. Ficou alguma dúvida? Ficou tranquilo de entender? Para mim ficou tranquilo, professor. Tranquilo, tranquilo. Então tá certo, pessoal. Por hoje seria só isso, não vou estender muito. Na semana que vem a gente inicia a parte de transformadores. Vou dar uma introdução ali na parte de impedância, de fasores. Eu acho que vai ser importante falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente inicia o nosso conteúdo de transformadores ideais, onde eu tenho que o meu fluxo que atravessa o meu L1, eu tenho todo ele atravessando o meu L2. Então o meu fluxo φ1 é zero, o meu fluxo φ2 é zero. Eu tenho só o fluxo 1, 2 e o fluxo 2, 1. Então, se ninguém quiser fazer nenhum comentário, eu vou finalizar a aula aqui, pessoal. Então, uma boa semana para vocês aí e se vemos na semana que vem. Abraço. Wagner, um abraço.